Nos próximos capítulos da novela Contigo Sim, tudo começa logo depois que agora, nesse capítulo aí, a Mitz é considerada fugitiva e só seu advogado sabe o paradeiro dela. Então, quando ela entrou em contato pedindo que ele chegasse até a casa dela, é aí quando ele chega e ela reclama com ele que ele demorou muito para chegar, e ele diz a ela que teve um problema lá com a Samantha porque ela tomou uma superdosagem, tá no hospital. E a Mitz pergunta, e aí, o que foi que aconteceu, se ela está bem? O advogado diz que não sabe na realidade como que ela está, mas ele deixou ela lá no hospital e pensou até que ela iria morrer. A Mitz fica revoltada e diz que certamente ela não estava com condições de assinar os papéis, né? O advogado diz que não tem condições e que agora eles têm que esperar que ela se recupere para que assim ela venha assinar os papéis. A Mitz, que tinha pedido dinheiro a Samantha, então é aí quando o advogado taca a mão no bolso e entrega a ela uma sacolinha de compra, e ela, quando pega naquela sacolinha, ela vê que tem uns couro de rato e umas pratas e fica revoltada e diz: como que é isso? Umas moedas. E o advogado diz que ela fique tranquila, que agora era só o que pôde ter trazido, mas que logo em breve, quando a Samantha se recuperar, ela vai mandar mais para ela. A Mitz depois sai um pouco de lado, guarda os couro de rato dela ali na bolsa e fica questionando quando que ela vai poder dar mais dinheiro, e o advogado diz que vai ser rápido, porque logo logo ela vai se recuperar, e a Mitz diz que espera muito que seja rápido, porque ela sabe muita coisa da Samantha. O advogado então alerta a Mitz e diz que já explicou para ela que se ela inventar de abrir a boca, ela vai se condenar sozinha. A Mitz diz que não, que se ela, a Samantha, abandonar ela, a Mitz, à sorte, elas duas é que vão se condenar juntas. O advogado diz que isso não vai acontecer e que ela, a Mitz, tem que aprender a confiar nele, porque no final eles dois é que vão sair ganhando. A Mitz, como sempre, quando ela quer alguma coisa, ela começa como uma qualquer, se jogar para qualquer um, e é aí quando ela se joga para o advogado e pede que, por favor, que ele não abandone ela, e toca no rosto dele, vai se aproximando, e o velho começa a se cagar todinho ali, quando a Mitz vai se aproximando daquela forma ali, e ela pede para que ele não abandone, porque ela precisa muito de um aliado como ele. O advogado então cai na lábia da Mitz e, todo mijado, ele diz a ela que sim, que ele também está precisando de uma mulher que saiba como tratar um homem. A Mitz se joga ainda mais para ele e pergunta por que ele demorou tanto se aproximar dela e perguntar isso. Só bastou duas palavrinhas que a Mitz desse pro advogado, agora ele tá com as quatro rodas arriado por ela, e ela vai se aproximando ainda mais, e quando quase vai beijando ele, então quando ela tira o rosto e apenas lhe abraça. Antes de continuar aqui, peço a vocês que, se possível, deixem o seu gostei, se inscreva em nosso canal e deixe o seu comentário. Gosto de ler todos eles, e também não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, beleza? Assim o YouTube sempre notificará você de vídeos novos todos os dias. Já lá no hospital, a Nelly chega ali no Leonardo e na Ângela, e eles perguntam o que foi que aconteceu, e ela diz que a Samantha já foi transferida para outro quarto e que ela já está fora de perigo. O Leonardo agradece por essa informação e diz que mais tarde ele passa lá para ver ela. Depois que ela sai, a Ângela vai para frente do Leonardo e diz a ele que precisa dizer algo a ele, e o Leonardo fica meio confuso e pergunta: agora? A Ângela diz que sim, que agora, e que isso não pode esperar porque é muito importante. Leonardo fica confuso e a Ângela diz que queria muito falar isso para ele, mas que não poderia ser bem ali, e pergunta se eles podem ir até o consultório dele. Leonardo diz que sim, que está bem, e chama ela para ir até o local. Agora a Mitz, que se jogou de fato para o advogado e ele tá arriadinho por ela, ele fica todo tempo ali cheirando a mão dela e diz a ela que se ela quer de fato que ele ajude ela, ela vai ter que contar toda a verdade para ele, e ela diz que ele já sabe de tudo. Ele diz que não sabe de tudo, e que o advogado dela, ela não pode dizer as coisas pela metade e tem que falar exatamente tudo. Ela olha para ele e ele fala que ela tem que contar para ele todos os detalhes.
Ele fala depois para Mitz que ele sabe o que a Samantha contou para ele e que ele tirou suas próprias conclusões, mas que ele precisa de mais detalhes. A Mitz fica agoniada com ele cheirando a mão dela todo tempo ali, puxa a mão e pergunta revoltada o que ele quer saber. Ele pergunta sobre a fraude que fizeram lá na fundação. Depois ele pergunta sobre o Sandro, pergunta como foi que aconteceu e como que ela matou ele. A Mitz pede a ele que não faça ela se lembrar disso. O advogado diz que não, porque ele necessita sim saber de tudo isso e que nada mais vai acontecer porque isso vai ficar entre eles dois. A Mitz começa a inventar um monte de coisa ali, depois fala que a Holanda mandou uma carta do presídio lá para o filho dela e que nessa carta estava acusando ela, a Mitz, de ter matado o Sandro. A Mitz diz só que antes que ele pegasse na carta, ela conseguiu ter acesso a essa carta. Ela roubou na realidade e queimou. Ele fica zoiudo e a Mitz diz que testemunhas agora já não existe mais. O advogado se assusta e pergunta como assim não há mais testemunhas e o que aconteceu com eles. A Mitz então revela para ele que o Aníbal, que foi ele quem ajudou ela, a Mitz, a matar o Sandro, ele foi morto lá no presídio. Ele fica zoiudo e ela diz que a Holanda também foi quem escreveu essa carta, ela também foi morta lá na prisão. A Mitz continua dizendo que eles podem até querer acusar ela do que quiser ali, mas que ninguém vai poder provar que ela matou exatamente ninguém. O advogado fica zoiudo e pergunta a ela se foi ela também quem matou o inspetor e ela fala que sim, que foi, mas que isso foi apenas um dano colateral. A Mitz se levanta da cama revoltada e diz que ele era um estúpido e que estava pisando ali nas sombras dela. Ele fica sem saber o que falar e a Mitz não para não, continua falando ali e fala que o inspetor queria encurralar ela, então ela não teve outra opção a não ser matá-lo. O advogado, por sua vez, que achava mesmo que ia apenas receber uma pequena notícia ali, então ele recebe toda a revelação e a Mitz ainda fala que foi o Félix que ajudou a se livrar do corpo dele. O advogado pode levantar aquele lençol ali que ele deve estar todo cagado ali ao saber da rabuda que ele acaba de entrar ao se aliar ali com a Mitz. Já com a Ângela agora que está no consultório do Leonardo conversando, ela vai revelar agora tudo para o Leonardo, o que ela escutou, que a Samantha falou. Quando ela estava convulsionando, ela não estava dizendo coisa por coisa e foi aí quando ela revelou coisas para ela. Então é aí quando a Ângela diz ao Leonardo que quando estava com a Samantha e ela estava delirando, estava dizendo um monte de coisa e que em algum momento a Samantha começou a confundir ela, a Ângela, com a mãe dele, a Mitz. O Leonardo começa a ficar desconfiado e diz com minha mamãe e pergunta o que foi que ela disse. A Ângela começa a revelar e diz que lá a Samantha, quando estava delirando, ela acusou a Mitz de ter roubado uma carta que a Yolanda mandou para ele, para o Leonardo. Leonardo pergunta o que mais. A Ângela não sabe nem como contar isso para o Leonardo e fica dizendo a ele ali, engasgando muito, que o mais grave foi o que a Samantha falou para ela e disse que é a mãe dele e se cala um pouco e o Leonardo pede para que ela fale tudo. A Ângela então vai direto e diz a ele que a Samantha, quando confundiu que ela era a Mitz, a Samantha acusou que ela, a Mitz, tinha matado o pai dele. Leonardo nesse momento fica chocado ao descobrir que foi sua própria mãe que deu cabo de seu pai. Não esquece que assim que terminar a novela, temos vídeos novos todos os dias aqui, o que de fato irá acontecer na sua novela preferida. Então vem embora, um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima.